Antigamente a gente deixava o vídeo inteiro, que é mais novo nos estudos de comportamento do consumidor com o mobile, 5 segundos já é suficiente para a pessoa ler, entender a mensagem e decidir. Se eu não tenho título, o que acontece? Um vídeo sem título, sem gatilho, desculpa, vídeo sem o gatilho por 5 segundos. A pessoa viu, ela está vendo sem áudio, sem legenda, a sua mensagem nem é consumida. Às vezes você tem a dúvida, aquele vídeo é o que você quer, você está procurando aquela informação, só que ela está vendo sem som, não tem nada escrito, como é que eu vou saber? Ou então, beleza, vamos pensar na página da prefeitura, tem um monte de vídeo. Sobre o que são esses vídeos? A comunidade que acessa, sobre o que é? Tem 20 vídeos ali. Se não tem nada escrito, a pessoa vai ter que abrir um por um e ler sobre o que está escrito, ou na legenda, ou então, um por um, assistir, sei lá, 10, 15 segundos para até achar o que ela procura. Isso é muito importante. Isso dá organização no seu feed de notícias, e isso permite uma melhor experiência do usuário, que vai fazer com que ele fique mais tempo te ouvindo. O gatilho ele tem que ficar no centro da imagem. Jogue quanto no centro? Imagine um quadrado central, coloque ele ali. Tente fazer todo o possível para que seja bonito. A gente se importa com beleza. Todo mundo aqui quer ver coisas bonitas. Há um desafio entre performar e deixar bonito. Se você conseguir juntar os dois, você vai ter bons resultados. Vamos trazer um pouco de mensurações. Agora, pessoal, novamente, alguns números aí pra gente. Isso aqui foi algumas campanhas que a gente fez ano passado durante a eleição. Tá? Eu queria mostrar para vocês alguns resultados e bem específico. Vocês não precisam saber tudo isso, mas vocês têm que saber o mínimo das métricas para poder avaliar. Vocês precisam conseguir avaliar o resultado de uma campanha, nem que não sejam vocês. Aí vem alguém ali e vai falar, não, prefeito, foi muito bom, a gente teve mais de 500 mil impressões, mas a gente teve só 297 alcances. Qual a diferença de alcance e impressão? Se eu soubesse quantas pessoas me perguntam isso, Johnny, alcance e impressão, fulano falou que o alcance é melhor que impressão, vamos para não ter dúvidas, tá? Sempre que você pensar em alcance, você está falando de usuário único. Cada um do alcance é uma pessoa só. Se tem eu e mais 2 amigos, cada um registra um alcance. 3 pessoas, 3 alcances. Se eu recebi o anúncio mais de uma vez, se eu recebi o anúncio 2 vezes, não necessariamente o anúncio, tá? Pode ser a postagem, pode ser orgânico. Se eu recebi 2 vezes, eu registro um alcance e 2 impressões. Se eu recebo 3 vezes, eu recebo um alcance e 3 impressões. Cada amigo meu recebe um alcance e múltiplas impressões se acontecer. Impressões é o número de vezes que seu anúncio foi visualizado. Alcances são o número de pessoas alcançadas. Além disso, que métrica é importante que você entenda? O custo por mil. Quanto custa para eu alcançar 1000 pessoas do meu público? Quanto mais segmentado o seu público, mais caro vai ser. Fica mais barato, mas pode chegar até R$50. Talvez um pouquinho mais, se for muito segmentado. Mas, gente, é muito barato isso. Para alcançar 1000 pessoas, é um custo imensurável. Quanto deu de resultado é muito barato. O que é a frequência? Essas são as principais métricas, tá? Essas são as principais, não é que as outras não sejam, mas se você conseguir mensurar isso, você já está bem. Frequência. Quando você está falando de uma frequência, é o número de vezes que a pessoa viu. Então, basicamente é impressões dividido por alcance, para você ter a sua frequência. Em média, o seu anúncio foi visto 1,6 vezes por pessoa. O que a gente recomenda é que não ultrapasse 3 por semana. Não ultrapasse. Se a tua frequência está mais de 3 por semana, significa que você está pondo muito dinheiro em algo que você não precisa, você está se tornando chato. Vamos entender um pouco, porque até agora a gente estava falando de vídeo.
por que o vídeo é tão importante? Por isso, quando a gente fala de vídeo, a gente tem também um poder de metrificar a experiência do usuário. O quanto ele está engajado com você. Eu consigo saber que tem, por exemplo, 46.719 pessoas que assistiram os meus 3 vídeos até o final. Johnny, eu gostei disso. Eu queria mandar um anúncio só para quem viu, só para essas 46 mil pessoas. Eu posso? Pode. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então eu posso rodar um vídeo, impulsionar ele para ele ir mais longe e mandar um segundo vídeo só para quem viu um percentual específico? É, exatamente isso. E nesse segundo vídeo, eu posso pedir que ele mande uma mensagem para mim? Afinal de contas, ele deve gostar de mim. Ué, não é? Ele já gastou muito tempo me vendo. Se o vídeo tem 2 minutos, ele gastou 1 minuto só olhando para minha cara e me ouvindo falar. Eu posso fazer um outro vídeo para que ele me mande uma mensagem para eu começar a fazer desde já o meu grupo do WhatsApp? Ah, eu acho que é uma boa ideia. A gente pode fazer isso com 25%? Pode. E também com 95%. E novamente, o custo por resultado é muito importante. Para cada uma dessas pessoas que assistiram 50%, me custou 11 centavos para ver 50% de um vídeo de 2 minutos. Eu acho que vale a pena. A gente está indo já para o final e eu vou fazer um desdobramento, né, naquela campanha que a gente fez. Se eu entendo que eu tenho um vídeo muito bom que fala sobre como você demonstra seu amor pelo seu bebê, que eu vou focar em vacinação, que eu vou falar sobre os primeiros cuidados, por que eu não continuo falando sobre isso? Porque lá atrás eu falei, perceber e entender. Perceber e entender, essas são coisas diferentes. O anúncio do meio, a pessoa percebe que ela precisa cuidar da vacinação. No anúncio que ela entende quem fez esse anúncio para ela, quem é o pai disso. Seria um vídeo. O segundo seria campanha de vacinação do município tal. Ficamos muito felizes de saber dizer que esse ano alcançamos a meta de tanto. É institucional. Só recebe esse anúncio quem assistiu pelo menos metade do outro. Pelo menos metade do outro. O que a gente tem aqui? Que quem entende o benefício do que está sendo feito, saiba quem está fazendo. Saber quem está fazendo é tão importante quanto colher os frutos do que se faz. Mas eu paro por aí? Não. Pô, eu estou falando com mães aqui. Mães de crianças de 1, 2, 3 anos, recém-nascidos. Por que eu não faço 11 meses depois um vídeo para quem assistiu 50% falando de conheça as creches mais próximas de você? E aqui no caso não é um vídeo, é um card. Que eu adoraria dar uma aula enorme dessa só sobre card, carrossel, postagem, mas não temos tempo. Inclusive, já estou quase estudando aqui. Mas eu poderia mandar um card que leva para o site da prefeitura, onde eu tenho lá todas as creches, a pessoa pode achar a creche que é perto dela, eu consigo mostrar os avanços que tivemos, eu consigo prestar contas para a população, tudo que é extremamente importante para que, né, as pessoas não têm que falar que político só lembra da gente na época de eleição, né? Porque na verdade é o contrário. Bom, pessoal, a gente chegou até o fim agora. Queria dizer aqui para vocês que todo esse percurso que a gente fez aqui foi com o objetivo de mostrar um pouquinho mais para vocês sobre métricas, tráfego, dados de marketing digital, ao trazer alguns insights que vocês possam colocar em prática vocês mesmos, com ferramentas gratuitas que estão à disposição. E tudo que vocês viram aqui faz parte da metodologia da Heavy, que é a agência que eu fiz um rebrand, estou lançando ela hoje aqui para vocês, agência minha, e os nossos pontos de contato aqui. Se alguém tiver dúvida, fico à disposição. Lá tem 2, né? 2.
Oi, meu nome é Letícia, trabalho com comunicação também, e a minha dúvida é sobre público-alvo, mais especificamente persona. Como fazer uma copy de um assunto que interessa a todos? Como é que tu trabalha esse texto, essa legenda, e se ela é muito extensa, se ela tem que ser menor, ela não pode ser rasa, mas ao mesmo tempo ela tem que atingir a todos. Esse é um grande desafio que eu vejo, Como é que tu faz isso? E qual é o melhor lugar para jogar a pessoa depois que ela leu a mensagem? Ela é para o site? Geralmente estou falando em postagens, por exemplo, numa câmera, postagem de prefeitura, postagem nesse sentido. Ok. Tá, são muitas perguntas dentro de uma. Deixa eu aproveitar bem, Tá pronto, fica à vontade. Legal. A tua primeira pergunta foi sobre persona. Como é que a gente cria uma copy para uma persona específica? É interessante que tu já está pensando, Letícia, Interessante, Letícia, que tu já está pensando numa copy para uma persona específica. Isso já é um grande avanço. Porém, você também pode segmentar, se for para o caso de um anúncio. Aí você tem a copy perfeita para o segmento perfeito. Mas se você falar, Johnny, eu não vou anunciar, eu só vou postar, que eu acredito que é a sua dúvida em relação a isso. Perfeito. Bom, quando a gente está trabalhando com copy, e a gente fala que para quem não sabe o que é copy, é legenda, a legenda do post, tá, gente? Que ela está se referindo. Primeira coisa, o conselho que eu dou, tente ficar fora da síndrome do locutor, tá? Que fala, os avanços que fizemos, eles tenta falar como se estivesse falando com um amigo, porque rede social é isso. O papel de uma rede social é socializar. Se você está usando ela para outra coisa, você já está usando ela de uma forma distorcida. Que funciona também, não é um problema, mas dá para melhorar. Então, pensou em copy, primeira dica que eu dou, fale como se estivesse falando para um amigo. Segundo ponto que você tem que se importar, Letícia. A primeira frase é a mais importante, porque é a única que fica visível. A diferença entre o Instagram e o Facebook é que o Instagram valoriza mais texto do que o Facebook. O Facebook valoriza mais imagem e vídeo. Por que eu digo isso? No Face, a legenda fica em cima. No Insta, a legenda fica embaixo. Então, a legenda no Face, ela tem um peso maior. Porém, a primeira linha é o mais importante. A minha sugestão é que você trabalhe um gatilho mental diferente nesse primeiro gatilho. Principalmente se já tem um gatilho no vídeo. Você coloque algo que a pessoa queira ler. Mas eu vou te dar um insight que talvez a sua preocupação é que você, como não ser tão raso? A minha sugestão é que, em alguns casos, seja rasa. É a melhor coisa que você pode fazer. Se você tiver, por exemplo, uma postagem que é um vídeo ou carrossel, principalmente um carrossel. Para quem não sabe, pessoal, o carrossel é várias postagens juntas, onde você vai passando por lado. Eu sei que para alguns é óbvio, mas nem para todo mundo é óbvio. Então você tem várias postagens que você vai passando por lado e vai vendo. Um carrossel permite que você explique o assunto em detalhes. Na arte, de uma forma lúdica. Então você já usou muito da atenção do usuário. Ele já está cansado, ele já viu aquilo. Se ele tiver que ler uma legenda enorme, ele não vai ler. Então, em vez disso, fala algo bombástico. Se você simplesmente falar, tais avanços foram feitos e o melhor está no último card. Pronto. Uma ótima legenda rasa. E foi a melhor coisa, porque essa legenda rasa deixou ele curioso para ver até o final. Eu respondi tudo? Se tinha mais alguma? Só o call to action, para onde jogar. O call to action. Também, para quem não sabe, é um chamado para ação, também conhecido como CTA. O call to action vai depender da tua estratégia. Se você quer acessos no site, os acessos do site. Quando você vai querer acesso no site? Quando a informação presente no card não é suficiente para ter total experiência. Eu poderia, por exemplo, do posto de saúde, falar, tem todos esses postos, fica poluído, fica grande, e a pessoa não sabe o endereço. Não, então é mais fácil eu jogar lá para o site. Agora, se você quer estreitar o laço de uma campanha eleitoral, joga para o WhatsApp. Tem alguém bom respondendo no WhatsApp. Mais alguma pergunta? Aqui na frente, Fernando. Vamos mais uma. Depois eu já peço para o Johnny para os encaminhamentos finais.
Bom dia, eu sou a Érica, do município de Fagundes Varela. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. E a minha dúvida é sobre tráfego pago. O nosso município é um município pequeno, pensando na estrutura, na divulgação de notícias e campanhas. Quando sei mensurar a viabilidade de um tráfego pago em um município pequeno onde a informação se propaga rapidamente? Muito obrigada. Qual que é o seu nome? Érica, E quantos habitantes tem seu município? 2.500 É habitantes. bem pequeno. Nesse caso, tem duas coisas que eu devo falar para ti. Primeiro, dá para fazer, tranquilo. E segundo, é mais fácil de fazer. Eu não me preocuparia em segmentação. Se você segmentar um município muito pequeno, você vai encarecer os seus resultados e pode ser que a campanha até trave. Eu já rodei anúncios para municípios com esse número de habitantes e funcionou. Só que é bem mais caro. Só que bem mais caro significa que você vai pagar, o custo por alcance vai ser R$50. Não é um problema. Nada que com um investimento, sei lá, de R$500 a R$1.000 por mês você não consiga fazer. Tá? É um budget interessante para tu pensar. Minha sugestão seria, você não vai conseguir segmentar. Então, por um lado, todo mundo vai ver, por outro lado, todo mundo vai ver. Ou seja, sei lá, pode acontecer de eu estar mandando um anúncio de vacinação infantil para quem não tem filhos, mas infelizmente é uma limitação do seu município. O que pode ser interessante, e você vai ter que testar, que essa estratégia eu realmente nunca fiz, é você trabalhar com o Google, que pode ser interessante também. Ou anúncios não necessariamente só para o seu município. Você pode expandir para mostrar um case de sucesso que você tem na sua gestão, que pode ser exemplo para outros.